Só com que eu... Boa noite, bem-vindo a todos mais uma vez no nossa palestra pública das quintas-feiras. Aqui estamos reunidos, né, presencialmente e online, para estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, como a gente faz aí com a nossa programação das 7h45, horário de Portland, todas as quintas-feiras. A gente hoje vai estudar o capítulo 86, titulado de Jesus e os Amigos, e a nossa querida Rosaura vai estar com a gente, a mãe da Gi, também da nossa querida Gi, vai estar com a gente conduzindo essa reflexão, que é linda, né? Antes da gente começar o estudo, só lembrando quem somos, né? Somos o Chico Xavier Learning Center, um grupo espírita aqui da cidade de Portland, Oregon, nos Estados Unidos. Nos encontramos aí semanalmente, com algumas atividades, né? Como vocês podem ver embaixo, nossas atividades semanais. Algumas atividades são abertas ao público, outras restritas a grupos de estudos. Vocês vão encontrar todas as nossas informações aí no site chicoxavierportland.org. A gente também gostaria de lembrar que nesse sábado, agora no dia 30 de setembro, em 2 dias, a gente está recebendo aqui em Portland o Simpósio Espírita Americano, né, dos Estados Unidos, cujo o tema será a saúde mental, né, o balanço de vida, o balanço de saúde mental. Então, todos convidados, quem ainda tiver interesse, ainda temos vagas, é só entrar aí no site e se inscrever. Assim, dessa forma, a gente vai começar o nosso estudo. Vamos todos, primeiramente, só fechando os olhos, entrando em contato, né, com o agora, o momento presente, desligando a nossa mente, né, deixando ela um pouquinho de lado, aquietando-a, para que a gente possa estar nessa próxima meia hora, genuinamente presente, aqui nesse momento, escutando a linda mensagem que a Rosaura vai nos trazer. Pedimos a proteção, a intuição dos nossos mentores espirituais, de nossos mentores individuais, né? De cada um com o nosso anjo guardião, e também de todos os mentores, todos os bons espíritos que trabalham em prol dessa casa, do espiritismo, aqui na cidade de Portland, né, na região de Portland, Oregon. Que a gente possa receber muito a luz, muita força, muita coragem para a nossa caminhada de transformação, de regeneração individual e planetária. Que assim seja, e aí convidamos nossa querida Rosaura para iniciar a nossa reflexão. Peço troca de lugares. Boa noite, então. Eu agradeço o convite e a confiança, né? A página que a gente estudou, Jesus e Amigos, né? Jesus a gente sabe quem é, né? Aquele homem que dividiu a história da humanidade, antes e depois dele, e não deixou nada escrito. O que eu acho mais interessante no trabalho, né, dele aqui
nada escrito, e mesmo assim a gente pensa, 2000 anos depois, Jesus é lembrado por nós. Então, isso eu acho muito fantástico, né? E certamente Jesus precisou de uma ajuda, né? Ele tinha muito trabalho para fazer, e os ajudantes eram, assim, aqueles que ele chamava mesmo de amigos, né? Então, a gente sabe, Pedro, Tiago, enfim, como está aí na nossa gravura, né? E Judas, enfim. E no versículo, eu fiquei pensando, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vida é o que a gente tem de mais precioso. E o que é, Jesus comentou isso, né? E o que é pedido o pedido da frase dele é essa, que a gente dê a nossa vida. Aí eu fui pensar que essa vida não é propriamente a vida que temos, mas é tudo que temos de mais importante dentro da nossa paciência, da nossa tolerância, do nosso aconchego, do nosso carinho. Mas também pensando que Jesus deu a vida dele por nós. Então eu fiquei refletindo em que nível estaria o meu egoísmo, já que é a chaga da humanidade, para que eu desse essa vida por um amigo. Eu confesso que eu titubeei. Eu disse assim, meu Deus, será que eu daria? Mas aí a gente vai em frente, né? Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Aí a gente já sai um pouco da tarefa só entre amigos, mas também de toda a humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação, mostrando que a gente também pode, dentro da nossa vida, fazer tudo o que for possível. Esse possível eu também entendi como o limite que o outro deixa eu me aproximar, né? Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar, mostrando que a família é um bem mais precioso que a gente tem. Porque ele tinha todas as possibilidades para fazer a primeira manifestação, que foi a troca da água em vinho, né? Então, ele escolhe um lar, mostrando que a família é o esteio de de todo esse trabalho que ele teve. Então, essa foi uma das primeiras manifestações de Jesus. Nessa figura, a gente vê a transformação da água em vinho. Uma forma também de chamar atenção para o trabalho que ele tinha a realizar. Porque naquela época, os amigos que ele tinha eram pescadores, eram analfabetos, e como é que ele ia fazer um trabalho grandioso, à exceção de Judas, né? À exceção de Lucas, que era médico? Como é que ele ia fazer um trabalho com pescadores e analfabetos? Mas ele precisava fazer. Então, ele escolhe o lar, também trazendo a família como ponto central de todo esse trabalho que ele teve para realizar. Ele fez companhia aos publicanos, né? Os publicanos naquela época era aquela parte da sociedade que não era muito bem vista. Sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos, que eram aqueles amigos iniciais que a gente havia comentado.
sentir sede da falta de compreensão é como se como ele mostrou tudo o que ele precisava fazer, todo o amor que ele tinha, e mesmo assim ele não foi compreendido por aqueles que estavam mais próximos dele. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Ressaltei a palavra fiel, porque a fidelidade é algo que a gente não justifica nada. A gente faz a nossa parte e pronto. É a fidelidade de se colocar por inteiro em uma tarefa. E Jesus fez isso. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. Aí eu ressaltei fiel, esforço e infinito, porque são palavras que não têm medida. A gente vai fazendo, não há desculpa, digamos assim, para esse tipo de tarefa, para esse tipo de trabalho que Jesus veio mostrar que a gente pode fazer. Até porque ele disse: vós sois deuses, e fazei, e pode fazer o que eu faço e muito mais. Então a gente tem condição de fazer a tarefa que está reservada, que está dentro da nossa responsabilidade. Então, a última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Nesse momento, Jesus já sabia que ele iria passar por um momento muito, muito difícil. E reúne esses amigos, os mesmos amigos que não o haviam compreendido, reúne esses amigos como um último momento de estar junto com todos. Lava os pés dos discípulos e ora pela felicidade de cada um. Lavar os pés, para mim, simboliza o ato máximo de humildade, porque a gente precisa se abaixar, pegar em pés que andam pelo chão, lavar, e ele beijava depois que terminava de lavar os pés de cada um deles, mostrando que humildade é o contrário, é o extremo oposto do egoísmo. Entretanto, e sempre há um entretanto na vida de todo mundo, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Doou-se, fazendo de tudo que era possível, mas ele experimentou no momento extremo o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Quer dizer, fez de tudo para conseguir salvar alguns, porque foi a palavra de Paulo, né? Que ele havia feito de tudo para salvar alguns, e Jesus fez de tudo e beneficiou a todos. Leprosos, cegos, curados por suas mãos. Cura é algo como se fosse assim a remissão de um problema. Não é algo que você remedia, né, e volta mais tarde. A cura é algo que realmente não retorna. Então, mostrando que Jesus fez a tarefa completa. Leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido naquele momento extremo. Judas, que conviveu com ele, entregou-o com um beijo.
Aí eu me perguntei por que o beijo? Ele poderia, quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, Judas poderia ter dito: é este o homem, mas ele deu um beijo. O que que a gente faz com um amigo que a gente tem intimidade? A gente abraça e beija. E as palavras, se ele tivesse dito: é este o homem, as palavras se perdem. Então, o beijo precisaria ficar como um exemplo para a humanidade dos nossos dois lados, o lado bom e o lado ruim que a gente tem dentro da gente. E Judas era um amigo de Jesus que gostava dele, mas estava equivocado, porque achava que Jesus tinha que vencer de outra forma e deveria ter usado de outros meios para poder fazer isso. Ele não conseguiu entender e aí entrega Jesus com um beijo. Este foi o ato de Judas e uma culpa infinita se apoderou dele logo depois, porque ele se suicida. Num livro chamado Revelações de Além-Túmulo, de Antão de Vasconcelos, tem uma página muito bonita sobre Judas, falando depois do desencarne de Judas, quem vai recebê-lo no plano espiritual é Jesus. E a página é linda, obviamente vale a pena a gente ler, porque Judas se tomou de uma culpa tão grande que não aguentou, se suicidou em seguida. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou 3 vezes. Quando os soldados chegaram, perguntam para Simão, para Pedro, né? Simão Pedro, você conhece este homem? Ele disse não. Tem certeza que você não conhece? Ele disse não. Não conhece mesmo? Ele disse não. E o galo cantou depois disso. Jesus havia prevenido, você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar após. Pedro não aguentou. A culpa foi tão grande que quando os soldados à época, depois mais à frente, vieram prender Pedro, depois que Jesus disse: sobre os teus ombros eu vou erguer a minha igreja, Pedro disse o seguinte: eu não tenho e nem posso ter a honra de ser crucificado como Jesus. Então eu quero ser colocado de cabeça para baixo. E ele foi colocado, crucificado de cabeça para baixo. Tamanha culpa que ele ficou por ter negado Jesus 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Ele, sabendo do momento que chegaria para ele convida João e Tiago para velar junto com ele e ele vai conversar com Deus nessa hora, porque era uma hora difícil para ele, embora sendo Jesus, era uma hora muito, muito difícil. E ele, Senhor, se eu preciso tomar este cálice, me ajude. Ele disse isso. Mesmo assim, ele tomou o cálice. Mas João e Tiago dormiram. Ele volta, falou assim: mas eu estou orando e vocês não velam junto comigo? E conviviam com Jesus. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. A palavra preferiram me recorda das nossas escolhas, quando a gente prefere e opta por algumas coisas que depois, pela consequência, a gente vai perceber que não foi a melhor escolha, mas a gente ainda prefere algumas coisas que às vezes não dão o resultado o mais positivo possível. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Veja, conviviam com Jesus
E mesmo depois que Jesus ressuscita, Tomé, conversando entre eles e Jesus dialogando com eles, Tomé duvida que fosse Jesus que estivesse ali. E exige que Jesus mostre as cicatrizes das mãos, tendo convivido com Jesus. Quando estiveres na porta estreita, então todos nós, em algum momento da nossa vida, estaremos passando por esta porta estreita, dilatando as conquistas da vida e da nossa alma. A gente também estará só. Embora os amigos à nossa volta, embora a nossa consciência de muitas coisas, nós também estaremos. Porque tudo isso depende da mala que a gente tem que carregar. Tudo isso depende do que a gente fez na vida, das conquistas que a gente teve para poder passar por essa porta estreita. Achei interessante essa frase: a porta não passou por reformas, ela continua estreita. Quer dizer, mostrando que essa porta, por mais reforma que a gente dê, ela vai continuar apertada, porque é o cálice que Jesus bebeu e que a gente vai precisar beber em algum momento da nossa vida. Então, certamente, Jesus conviveu com muitos temperamentos, assim como a gente convive. Amigos mais alegres, amigos mais tristes, amigos que chegam já com o trabalho pronto e perguntam assim: posso fazer alguma coisa? E o trabalho já está tudo pronto. Mas são amigos. São aqueles que convivem com a gente, são aqueles que muitas vezes nos dão a mão, são aqueles que, quando triste, perguntam: posso fazer alguma coisa por você? São amigos. Então, Jesus pediu para que por esses amigos a gente desse tudo e o nosso máximo, dentro de tudo que a gente pode fazer, também dentro das nossas limitações. Então, lembrando que na nossa vida vai ter um entretanto e que a gente vai precisar um dia passar por essa porta estreita, que a gente adquira bastante consciência das coisas que a gente tem, dos amigos que a gente tem, porque numa outra encarnação, numa outra vida, eles podem faltar. E a gente ter o mínimo possível para que esta porta fique cada vez mais estreita, para que a gente consiga conquistar o nosso nível de consciência das coisas. Então, que Jesus nos abençoe por tudo isso. Não aguarde teus amigos, já que estaremos sozinhos, porque o testemunho é nosso. Não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e como toda criança teme e exige muito. Que a gente tenha consciência, muitas vezes, das exigências que a gente mesmo faz de outras pessoas que ainda não têm o mesmo nível de consciência que a gente tem, e que a gente agradeça sempre a oportunidade de termos a felicidade de, pelo menos, termos um amigo em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos, então, fazer o nosso momento espiritual, virtual, onde possamos meditar nas dificuldades que ainda possuímos, nas muitas exigências que ainda fazemos, e agradecer
a oportunidade da vida, desta vida que foi pedida para que dessemos pelos nossos amigos. E agradecendo, Senhor, a oportunidade deste cantinho, como foi falado na prece anterior, quando tantos ainda se debatem, quando tantos ainda não te conhecem, queremos agradecer a oportunidade de sabermos que as tuas mãos estão estendidas às nossas aflições. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pela água. Alivia-nos. Alivia aqueles que sofrem em hospitais, em leito de dor, e envolve-nos no teu abraço infinito, Senhor. Pensando que agora estamos recebendo esta chuva que vem dos teus benfeitores espirituais, oferecendo-nos o teu amor e a tua infinita misericórdia. Envolve-nos então em tua paz, Senhor Jesus. E que assim seja. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, obrigada.